Romanos 13, do 11 até o 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Glória a Deus. É uma palavra de vitória hoje? Aliás, tem mais testemunho, viu? Na quarta-feira tem mais testemunho de vitória que Deus deu essa semana. Aí eu falei para Jesus, Jesus, eu também. Ele falou, você ainda não, espera lá. O pastor tem que pagar o preço mais ardido, né? Então venha na quarta também à noite, aproveita que é feriado, porque tem mais também testemunho de vitória, amém? Vamos falar com Deus. Senhor, a tua palavra é lida, meu Pai amado, e eu peço unção do teu Espírito Santo para ministrar a palavra. Meu Deus amado, eu sou limitado, pequeno, e eu peço que o teu Espírito Santo trabalhe nesta hora, nos convencendo, meu Deus amado, pelo poder desta palavra eterna. Meu Deus amado, não há nada que se compare à tua palavra. Usa-me no nome do Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem é Despertar do Sono. O que acontece quando a gente dorme? O que acontece? Oi? Sonha? O que mais? O que acontece quando você está dormindo? Descansa? O que mais? Fica alheio ao que está no entorno, não é? A gente se desliga. Quem consegue apagar no sono aí? Pode cair a casa que ele está apagado. Glória a Deus pela sua vida, viu? Esse negócio é tão bom, né? Já foi o tempo que eu apaguei. Quando o Guilherme nasceu, quem ficou com depressão pós-parto fui eu. Porque eu pensei, esse menino nunca mais vai parar de chorar. Nunca mais eu vou dormir como eu dormia quando eu era solteiro. Porque esse menino chorava 2h30, 3 horas da manhã, com as famosas cólicas. E eu falava, meu Deus, isso não tem jeito. Aí eu ligava no hospital, falava, enfermeira, me ajuda. Ela falava, faz isso, faz aquilo. E eu orava, irmão. Vocês sabem que eu oro, né? E eu orava, eu pegava o Guilherme, botava ele de barriga para baixo no colo e balançava e orava. Meia hora, Senhor, eu repreendo essa dor. Sai todo mal, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Meia hora e nunca deu certo. Esperei 3 meses e aí quando passou o período das cólicas, aí, graças a Deus, eu voltei a dormir. Normalmente, quando a gente dorme, a gente se desliga do que está, né? Como disse a nossa irmã Raíssa. A palavra que Deus colocou, Ele me deu essa palavra hoje pela manhã, quando eu fui ler a Bíblia na minha leitura costumeira, né, cotidiana. Durante a semana eu pensei que entendi que a palavra seria uma outra, seria sobre aliança, mas hoje pela manhã, quando eu li esta palavra, o Espírito Santo me trouxe aqui e eu falei, meu Deus, vai o puxão de orelha para o povo. Eu não sei o que você está aprontando aí, porque era para falar de aliança e Deus mandou falar sobre isso daqui. Então, o negócio é que precisa de mudança. Na semana, o pastor Sérgio, quando estava aqui na oração de manhã, ele me contou um sonho. Este sonho era com a igreja.
A igreja, ela tinha uma parede de separação. Calma, que não é divisão, tá? Não tem ninguém querendo dividir nada aqui. Tinha uma parede assim, nesse sentido, né, pastor Sérgio? Ela vinha nesse sentido aqui. Da parede para frente, ela representava 1/3. E da parede para trás, os outros 2/3. E ele, para entrar, ele tinha que vir por fora, porque tinha essa parede. E aí, no sonho, o entendimento que ele teve é que as pessoas estavam alheias. Não é, pastor? Era essa a palavra? É, ele não viu o rosto, tá? Aí não fica aí querendo se culpar ou querendo pular para a parte da frente. O objetivo da palavra não é ser seletivo. O objetivo de Deus ter dado esse sonho e agora o Senhor me dar essa palavra hoje de manhã, porque eu também não imaginava, né, que eu ia pregar sobre isso, e isso o pastor me contou na semana. Às vezes, nós estamos nessa condição por causa disso que Paulo começa a falar, volta aí no versículo 11, por causa disso que Paulo começa a falar dessa questão, já é hora de despertar do sono. Às vezes nós estamos no entretenimento, às vezes nós estamos dentro daquilo que nós chamamos de igreja, que são as 4 paredes, mas no nosso dia a dia, os nossos comprometimentos não têm sido um comprometimento com Deus, com o reino e com as coisas dele. Outro dia me veio um pensamento, e eu fiquei incomodado com esse pensamento. Eu não vou afirmar para você que foi uma revelação, mas me veio um pensamento e a pessoa dizia assim: eu quero ganhar dinheiro, e não importa de como for, eu quero ganhar dinheiro. E não era pessoa do mundo, era pessoa que frequenta a igreja, mas também não via rosto, só me veio esse pensamento: eu quero ganhar dinheiro. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, às vezes ele está na base do entretenimento, às vezes ele está na base daquilo que nós pensamos, que nós queremos, e nós precisamos de mais dinheiro, eu quero ficar rico a todo custo. E aí a gente confunde a questão da igreja, a gente confunde a questão de ser servo de Deus, de ser serva. E aí Paulo traz essa palavra aqui nessa parte da carta aos Romanos. É hora, já é a hora de despertar do sono. E quando Deus me dá essa palavra, eu falei: Senhor, é uma palavra que pega a gente, que nos chama para uma responsabilidade, que nos chama para uma imersão, um mergulho completo, uma situação que nós precisamos enxergar que o Senhor é Deus, e que o céu é real, e que o inferno é real, e que se nós não tomarmos conta com o curso da nossa caminhada, nós estaremos desviados, longe de Deus, longe de Deus. Essa metáfora de despertar do sono ilustra a necessidade de vigilância e prontidão espiritual. Eu preciso vigiar e eu preciso estar pronto espiritualmente. Às vezes nós estamos mais à busca dos nossos interesses do que do interesse de Deus.
Vem na quarta-feira, irmão. Não vamos gastar tempo com outra coisa, não. Vamos separar esse tempo. Às vezes a gente fala, opa, é feriado, é o dia de folga, e eu vou separar esse tempo para mim. Você pode separar um tempo para você, mas agora eu gostaria que você separasse esse tempo para você e Deus. Coloca Deus nesse compromisso aí, coloca Deus nessa tua agenda. E aí você vai ver o quanto as coisas vão melhorar. No versículo 11, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está alertando essa igreja em Roma, de que um dia eles receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso já tem algum tempo. E agora, meu querido, a nossa salvação, porque a salvação, ela se dá em 3 tempos na vida do crente. A salvação tem o aspecto passado, nós fomos salvos por Jesus na cruz. Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos, que é o aspecto futuro da salvação. Quando nós morrermos, ou quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, aí nós teremos o aspecto futuro concretizado, e Paulo está falando, a nossa salvação está agora mais perto. E se nós caminharmos, irmãos, nesse tempo, nesse momento em que a igreja está, nós percebemos que o tempo, ele está se afunilando a cada dia que passa. Nós estamos vendo, irmãos, marcas que a Bíblia vai dando de sinais de fins de tempo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes. Nós temos contemplado muito destas coisas. A nossa salvação está mais perto agora. No versículo 12, ele diz o seguinte: vai alta a noite. Em outras versões, como NVI, NVT e etc., a noite está quase acabando. O que Paulo está querendo dizer com essa palavra? Isso sugere a transição do período da escuridão espiritual para um período de iluminação. O período de escuridão espiritual para um período de iluminação, de justiça. E nesse contexto bíblico, irmãos, noite frequentemente significa, ela simboliza a ignorância, o pecado e a separação de Deus. E olha, se Deus está nos dando esta palavra hoje, é porque o Senhor está querendo mudança na sua igreja. É porque o Senhor não quer que haja uma parede onde apenas uma parte seja uma parte que busca, uma parte que quer compromisso, e a outra parte está alheia, buscando uma diversão, um entretenimento. Eu vou porque é um lugar agradável. É momento da gente deixar essas coisas das trevas. É momento da gente se afirmar em Jesus. É tempo de abandonar o pecado. Às vezes, irmão, nós estamos distanciando tanto de Deus, que aquilo que a Bíblia chama de pecado, a gente já não consegue mais identificar como pecado. Tem muitas pessoas que elas fazem testes, elas encostam no pecado e olham para cima, para ver se vai cair um raio, se vai cair uma pedra, se vai cair uma árvore, né, no carro dela, se vai acontecer alguma catástrofe. Aí ela olha, não acontece nada, aí ela vai lá e toca de novo, e ela fica, aí na terceira, na quarta vez. Um dia, um pastor deu um testemunho na rádio, que depois de 5 anos que ele estava tendo um caso, é uma coisa feia isso que eu vou falar, depois de 5 anos que ele estava tendo um caso com uma mulher na igreja, ele casado, caso com uma mulher na igreja,
ele se incomodou depois de 5 anos de tocar, e tirar, e ver, e não acontece nada. E ele falou com Deus: Senhor, o que está acontecendo? Porque eu sei que isso não é certo, mas também não me acontece nada. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo disse assim para ele: no final a gente conversa. Irmãos, isso foi uma espada que atravessou o coração daquele pastor. Ele confessou o pecado para a esposa, foi diante da igreja e pediu perdão para a igreja e se afastou, porque ele entendeu agora, depois de 5 anos, aí ele foi cair, voltar à sensatez. E algumas vezes pode ser que alguém esteja também fazendo o teste. Não se esqueça, nós estamos no período da graça. Quando a misericórdia de Deus, ela é tão elástica, ela vai se esticando, esticando, mas isso tem um limite. Então a pessoa pensa que ela está ainda no tempo da lei, que bateu, tomou, matou, vai morrer, pecou, vai receber a consequência imediata, e por isso não acontecer no imediato, ela vai levando e fica nessa elasticidade. Mas eu digo que uma hora a conta vem, e vem para todos, e vem para todos. Pode ser que não dê mais tempo. Talvez você tenha entrado aqui hoje com algumas coisas ocultas. Só você e Deus que sabe, mas Deus está vendo. E Deus está dizendo para você: conserta isso. É noite de conserto, é noite de deixar as coisas da treva. É noite. Revistamo-nos das armas da luz. A noite já está acabando. Vamos acabar com isso, porque o dia está chegando. Glória a Deus. E esse dia refere-se à vinda do Senhor Jesus. Os crentes precisam viver em estado de preparação e santificação. Santificação. Deixemos, pois, as obras das trevas. São os comportamentos e estilo de vida pecaminosos. A gente vai se alimentando do mundo, a gente vai se alimentando de amizades do mundo. E eu digo para você, se você está aqui nesta noite, e você é cristão, e você diz: eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, com quem eu me abro, com quem eu me confidencio, eu quero te dizer que você está enganado, você está errado, porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Eu não gostaria de estar pregando esta mensagem. Eu preferia estar dizendo que o Senhor ama e que vai distribuir uma bênção para cada um e que todo mundo vai sair. Mas não é isso que Deus está falando nesta noite. Deus está nos chamando a atenção. Deus está nos chamando para conserto. Conserte enquanto há tempo. Quando é o dia da nossa partida? Irmãos, os irmãos estavam na igreja no outro domingo, lá em Pirituba. A irmã se despediu, normalmente ela não vai sozinha para casa, sempre ela vai de carona com os irmãos, mas ela saiu com pressa e foi embora. Os irmãos na porta da igreja viram que lá em cima, na avenida, tinha um movimento. Alguma coisa aconteceu, chegou a polícia, chegou o corpo de bombeiros. Mas é aquele negócio, né? Bom, está todo mundo aqui, ninguém vai sair de curioso para ir ver lá, né? Ninguém está procurando ver desgraça. Aconteceu e era com a irmã. Chega um dia que acontece a coisa ruim. Chega um dia que coisas piores acontecem, que é a morte.
E aí a gente não estava preparado, porque nós estávamos vivendo de uma maneira desapercebida. O dia vem chegando. Vamos deixar de lado as coisas do pecado, as coisas do mundo. Quando Paulo fala isso, Paulo tem em mente a condição do Império Romano. No Império Romano, a imoralidade e as práticas pagãs eram predominantes. O paganismo, a adoração a tudo enquanto é entidade. Esse era um chamado para abandonar de maneira radical esse comportamento. Você já ouviu falar radical? O que significa esse negócio radical aqui? Abandonar de maneira radical. De onde vem isso? O que é esse tal de radical? O que é? Raiz. Corta o mal pela raiz. Você já cortou mato? Toda semana eu vou me divertir, né? Eu gosto de me divertir, espairecer, cortando mato. E toda semana tem mato para cortar. Por que tem? Porque eu não arranquei da raiz. Você não arranca da raiz, você corta o superficial. O chamado de Paulo para a igreja de Roma, por causa da situação daquela localidade, era para abandonar de maneira lá da raiz todo comportamento errado. Havia naquele tempo, e ainda há a necessidade de uma ruptura clara com os pecados do passado. Há coisas do passado que te atraem, que te chamam, que te enroscam. E o diabo quer te jogar no inferno. O diabo não brinca de ser diabo. E muitas vezes o crente está brincando de ser crente. Palavra forte. Revistamo-nos das armas da luz. Jesus é luz. Lá em Efésios capítulo 6, ele fala de armas. As armas da nossa milícia, também na carta aos Coríntios. O Senhor quer que nós nos revistamos dele, das coisas que são da luz. Coisas que são da luz. O versículo 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias. Meu Deus, Paulo está falando para uma igreja. E Paulo está falando para a igreja, toma cuidado, porque o povo lá de fora anda em orgia. O povo, irmãos, hoje não sabe mais o que quer. O homem não é contente com o seu estado de ser homem, ele quer ser mulher. Aí, de contrapartida, a mulher também não é contente com o seu estado, ela quer ser homem. Mas aí essa mulher cansa da mulher, ela vai e procura um animal. O homem cansa do homem, cansa da mulher e procura um animal. Aí o homem cansa de procurar o animal, agora ele quer ser o animal. Eu pensei, engraçado, daqui uns dias eu vou ver alguém se arrastando como cobra. Aí eu vi um vídeo, está lá a mulher atravessando a rua, se arrastando, feito cobra. Ela coloca uma roupa assim, que cobre as pernas, né? E vai daqui até o banco, assim, aquela coisa toda marcada como uma cobra. O ser humano está perdido. O outro era um pastor atravessando as vaquinhas no meio da rua. Mas as vaquinhas não era vaca, era gente. Gente que põe a roupa de teta de vaca, de aspecto de vaca, atravessando a rua feito vaca. O ser humano está perdido. O ser humano está preso, enganado. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós temos que ter um andar digno, não nessas orgias, em bebedices. Quantos bebem aqui? Quantos bêbados nós temos aqui na igreja?
Ah, nessa hora não aparece, né? Pastor, eu bebo socialmente. O diabo tem uma ala para os sociais também, não esquenta a cabeça, não. Porque, irmão, não tem nenhum alcoólatra que nasce com uma garrafa de cachaça. A coisa começa no pequeno gole, não é verdade? A coisa começa, como eu contei um dia aqui para vocês. Uma mãe lá em Calcaia, diante de um trailer que vendia cachaça, ela com uma criancinha desse tamanho, e a criança virando uma latinha de cerveja como se fosse refrigerante. Coisa terrível. Começa assim. Ou pior ainda, a mãe que eu dou carona para levar o bebê no pronto-socorro, e aí ela fala, essa criança só chora, só chora, só chora, e eu não sei por que ela tanto chora. Depois eu fui descobrir, ela chorava por causa da abstinência, um bebê recém-nascido, chorava por quê? Porque a mãe e o pai fumavam maconha dentro do quarto com o bebê recém-nascido. E aí quando passava o efeito da maconha, a criança chorava por abstinência. A gente fala isso, irmãos, a gente não imagina que as coisas estão tão podres, tão estragadas. Não em impudicícias. Impudicícia é aquilo que não tem pudor, que é imoral. E também de soluções, que é a palavra difícil, ok? Deterioração de costumes. Costumes deteriorados, que são essas tais de dissoluções. Não em contendas, e a última palavra eu não vou ler. Vou pular essa parte. Não vou nem mexer com isso. Porque isso causa tanto problema nos casamentos, nos relacionamentos, né? Mas como eu não vou ler, então não é para você. O problema é seu, se você já leu. Quem já leu, levanta a mão. Eu não falei, foi você que leu. Não em contendas e nem nessa última palavra. Brigas, contendas, disputas, rixas, por coisas bobas, por coisas que não fazem o menor sentido. Paulo está chamando essa igreja de Roma. Venham para Jesus, venham para a luz. Saiam dessas coisas do pecado. Porque a vinda do Senhor é certa. E se Jesus não voltar e eu morrer antes, eu estarei cara a cara com Ele. E aí eu tenho que ver como está a minha vida. E o último versículo desta mensagem difícil de pregar. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão se revestindo de tantas coisas, tantos modismos, tantas coisas para tentar preencher o vazio do coração. E eu afirmo para você, nada que você busque além de Jesus vai preencher o vazio. O espaço vazio desta coisa que tem aí dentro do teu peito, só Jesus preenche. Nada mais preenche. Ah, se eu fosse rico. Outro dia eu entrei num shopping de rico. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que tinha isso. O shopping não tem nem entrada para pedestre, você só entra lá de carro. Cada loja que era o pé direito da loja era da altura da igreja. Eu falei, gente, só Gucci e Dolce & Gabbana. Aí depois me falaram que dentro daquele shopping tem loja que vende iate, tem loja que vende helicóptero. É outro nível. Mas sabe o que tem lá também? Pessoas vazias, pessoas que precisam de Jesus. O índice de suicídio no Japão é grande. E olha que lá o pessoal tem dinheiro, hein? Mais do que aqui no Brasil.
muitas famílias ali com décadas de arrecadação, de poupar dinheiro, mas chegam a um ponto, devido à ausência de Jesus, não há satisfação do vazio. E a nossa sociedade está perdida, como eu falei agora há pouco aqui, dessa homossexualidade, dessa zootecnia, desse zoológico todo aí, dessa perdição toda. Porque não tem Jesus. Porque não tem sentido para a vida. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos. Concupiscência é desejo carnal, é aquela coisa egoísta, é aquela coisa que descamba para a imoralidade. Revesti-vos do Senhor Jesus. É tempo de vir para Jesus. É tempo de conserto. É tempo de mudança verdadeira de vida. Nada que você busque vai preencher o vazio do teu coração. Você pode procurar o que você quiser. Pode tentar um monte de coisa cara, um monte de coisa bonita. Você pode se endividar até o pescoço para tentar melhorar. Mas eu vou dizer para você, só Jesus e de graça é quem tem poder para resolver a nossa vida. E resolve a coisa daqui e da eternidade. Porque aqui, daqui a uns dias a gente vai. Mas a eternidade, onde estaremos? Hoje, você tem certeza da sua eternidade? Você estará no céu com o Senhor? Você tem certeza disso? Ou você... eu tenho umas coisas aí para resolver. Então vamos resolver isso agora, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Senhor, essa palavra, meu Deus amado, ela é muito forte, Senhor, meu Deus amado. Há um peso do Senhor, meu Deus amado, com esta palavra, meu Pai amado. E eu peço que o Teu Espírito Santo convença, meu Pai amado, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence a Tua igreja, meu Pai amado, nesta hora. Que haja mudança, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar com você agora e por você. Se você precisa de uma mudança, ainda com os olhos fechados, toda a igreja de olhos fechados, levante a sua mão aí e diga para Jesus: Senhor, eu preciso de uma mudança. E Ele está vendo, Ele está contemplando, e você vai tomar um propósito agora: Senhor, eu vou deixar essas coisas das trevas e eu quero as coisas da luz. Senhor, o Senhor contempla agora, meu Pai amado, porque isso é uma questão de foro íntimo, não sou eu, não é quem está do lado deste irmão e desta irmã, mas isso é um concerto entre ele e o Senhor, meu Pai amado, entre ela e o Senhor. Abençoa, meu Pai amado, que nós não sejamos presa, meu Deus amado, que nós não estejamos no emaranhado do pecado. Liberta, meu Pai amado, do pecado, de toda a ilusão, meu Deus amado, deste mundo, Senhor, meu Pai amado. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai amado, os meus irmãos e as minhas irmãs hoje, com alegria verdadeira, com libertação, que eles tenham os olhos abertos, meu Deus amado, pelo poder do Teu Espírito Santo, que mostra a realidade da vida e da eternidade. Trabalha, eu te peço, Senhor, e abençoa meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Ufa, chegamos no final, né? Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Glória a Deus.